Boa tarde a todos, sobretudo a vós, jornalistas que estáis aqui para acolher estes votos de festas felizes de um bom Natal. Amanhã à noite nós celebraremos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Deus que vem no meio de nós fazendo a escolha de ficar ao lado do pequeno, do oprimido e caminhar na nossa vida e fazer história conosco. Este Natal de 2025 é vivido e celebrado no contexto de um ano muito especial para a Igreja Católica e não só para a Igreja Católica. É o contexto do jubileu, do ano santo, de um ano de renovação, de fazer o ponto da situação, renovar as forças e avançar. Um ano que é um ano de graça, um ano de libertação daquilo que nos oprime. E tantas vezes o que nos oprime não são pessoas fora de nós, mas dentro de nós, onde se enraiza o mal e desavenças, algo que está na base de tantos conflitos. Este ano foi vivido na Igreja sob o lema de peregrinos de esperança. Uma esperança que não decepciona, que nem o pecado ou a morte podem vencer. A esperança é algo de bom que não temos, mas confiamos conseguir. Sem esperança, a vida humana não pode avançar. Agora, o Jesus que celebramos no Natal, que celebraremos a partir de amanhã à noite, é sim um menino que nos é dado, mas é também o Jesus que morre e ressuscita, oferecendo-nos uma vida e um futuro, vencendo a morte e o desespero, dando força para enfrentar as dificuldades e olhar para frente, transformando as sombras em luz. Cristo é a nossa esperança. Não é, então, a esperança um conceito, um plano programático ou uma promessa, mas é uma pessoa, alguém com quem caminhar, alguém que na sua vida realizou a vitória sobre o mal e a exploração com a entrega da sua vida, o sofrimento e a morte com a sua ressurreição, abrindo o acesso à vida plena, à vida de Deus. A esperança, as esperanças têm os seus inimigos e as esperanças podem cair devido a muitas coisas. A morte parece ser aquela que termina com toda a esperança. Agora, Cristo, nossa esperança, venceu a morte. Esta esperança não se limita aos indivíduos, mas é oferecida às sociedades e a toda a humanidade. É oferecida também a Moçambique. Moçambique que celebra o seu jubileu, o jubileu de país independente há 50 anos. Em Cristo, Moçambique tem uma esperança que não engana. Seguindo o caminho proposto por Jesus, também o nosso país pode ter vida e futuro, viver unido e reconciliado, ser uma casa onde cada moçambicano se sinta acolhido e valorizado. Moçambique como casa que vive em paz sem sobressaltos que o ameacem. Uma casa onde é cultivada a qualidade da vida, onde as crianças podem crescer favorecidas por uma educação de qualidade, onde os jovens tenham emprego e possibilidade de construir a sua família e o seu futuro. Uma casa onde os idosos se sintam cuidados e amados. Acolhamos então todos esta mensagem
esta mensagem de simplicidade, de humildade, não é uma mensagem que é gritada ou imposta. É uma mensagem de entrega e de fraternidade. Se acolhermos esta mensagem, ela será para nós, para as nossas famílias e o nosso país, uma fonte de inspiração para o nosso compromisso de construir uma sociedade renovada, aberta e uma vida plena. Uma fonte de inspiração para Moçambique, para estes novos 50 anos de independência, de país livre, que se autodetermina, país que pode crescer no desenvolvimento e na paz. Acolhamos então este menino que nos foi dado, o Emmanuel, Deus conosco, porque Ele nos traz vida. Então, quero desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo onde a esperança possa crescer e possamos saborear já os frutos desta esperança que não engana. Agora, para a Igreja Católica em Moçambique, este menino traz uma prenda especial, o dom de algo de novo que nasce, o dom de uma igreja particular, uma nova diocese. Em Moçambique está para nascer uma nova diocese. O Papa Leão XIV, na sua atenção para o povo de Deus, erigiu a nova diocese de Caia, aqui em Sofala. Uma diocese que nasce por desmembramento da Arquidiocese da Beira e das dioceses de Quelimane, Tete e Chimoio, tornando esta nova diocese sufragânea, ligada em comunhão com a Arquidiocese da Beira, da qual é filha. Ao mesmo tempo, informo que o Santo Padre nomeou como primeiro bispo da Diocese de Caia o excelentíssimo Dom Antônio Manuel Bugalho Costantino, que penso conhece.
vemos nas famílias, na nossa sociedade, não são o ponto final, daqui só para pior. Não, há uma vida nova que nasce. E acho que neste contexto também, Moçambique, depois de 50 anos de independência, com certeza houve alguns falhanços, houve dificuldades, mas não pode pensar que já não vale a pena, que o país não está a caminhar. Não, este Natal vem dizer que a vida continua, que temos que apostar na vida e recomeçar com nova força. Boa tarde, Padre. Meu nome é Jorge Malagasy, gostava de saber, fosse Bispo da Beira. Num contexto em que observa-se crise de valores e violência, intolerância, que contributo a Igreja dá para a reconciliação, o diálogo e a coesão social na cidade da Beira e no país no geral, num ponto ou de forma especial a violência que tem caracterizado os últimos dias a cidade da Beira, o Feira de Sítio. A Igreja, os cristãos, os fiéis da Igreja, são cidadãos desta sociedade, deste país. E então eles, por primeira coisa, devem converter a si mesmos, devem acolher esta mensagem do Natal, esta mensagem de fraternidade, de simplicidade, de serviço, de entrega. Esta é a forma que eles têm para se transformar em luz, se transformar em sal que dá sabor à sociedade. E anunciar, difundir com a própria vida e com as palavras também esta mensagem. Então, a Igreja não como instituição, mas a Igreja como pessoas que se deixam iluminar por Jesus Cristo, pela sua mensagem, pelos seus valores e, confiando nele, se tornam anunciadores e vivem esta mensagem. Então, poderíamos dizer que a Igreja transforma do interior. É um pouco como fermento que talvez não se pode ver, mas que transforma a massa em pão. Então, mais do que uma ação específica, uma tomada de posição, é mesmo esta ação de fermento, de transformação, que começa pelos próprios fiéis da Igreja e passa à sociedade. Mais uma questão. Num país marcado por grandes desafios sociais, algumas tensões, como é que o Natal pode ser considerado um tempo de reconciliação e paz? Sim, porque Jesus Cristo nasceu num contexto social de muitas dificuldades e de exploração. Nasceu dentro de um povo que era oprimido, que não tinha independência, que era explorado por alguém e, com certeza, o povo daquele tempo esperava um libertador, alguém que pusesse as coisas em ordem, mandasse calar os que eram violentos, O que na realidade aconteceu foi Deus escolher o caminho da humildade, da atitude de acolhimento, de perdão, de reconciliação, de fraternidade. Então, é nisto que o Natal, com seus valores, pode influenciar a nossa sociedade. Pode dizer aos que usam violência que eles estão do lado da derrota. Quem usa violência, quem oprime, quem explora está do lado da derrota. Parece que ele está a vencer, mas vai chegar o dia em que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele acumulou, as riquezas, às vezes com corrupção, tudo isto não lhe servirá para nada. Irá desaparecer, irá tornar-se poeira. Agora, aquele que segue a mensagem de Jesus Cristo
tem esta esperança que, seguindo Jesus, nós também iremos vencer o mal, o pecado, o sofrimento e também a morte. Esta é a mensagem que a Igreja tem para a nossa sociedade e para o nosso mundo. Qual a mensagem que deixa para os governantes e a sociedade civil no sentido de promover mais a união e o diálogo? Se iremos ouvir no dia do Natal o Evangelho, os textos que nos falam dos acontecimentos, iremos ver que os grandes foram incapazes de entender que, afinal, Deus tinha visitado o seu povo, que algo de novo nascia. Mas quem percebeu isso foram os pequenos, os pastores, as pessoas simples. Então, as nossas autoridades não podem pensar que já sabem qual é o rumo, decidir sentados à mesa quais são os passos, o caminho do país. É preciso prestar ouvido aos pequenos, prestar ouvido aos que não são dos nossos. Então, também o diálogo inclusivo, de que muito se fala justamente como um instrumento de reconciliação, de construção, de renovação do país, é mesmo esta escuta daqueles que nós achamos não tem muito a dizer. Então, ter uma atitude de escuta das pessoas, escuta verdadeira das pessoas, sobretudo daqueles que parecem ser os mais pequenos. Se calhar, uma pergunta da minha parte. Qual a mensagem de encorajamento que deixa aos jovens que enfrentam uma incerteza no futuro? Vamos sempre um pouco na mesma direção. E eu diria aquele que é o anúncio que eu acabo de dar. A Igreja da Beira tem mais de 100 anos de presença e hoje acaba de nascer uma nova igreja, uma nova diocese, uma nova estrutura com o seu bispo, vocês podem imaginar as pessoas destas paróquias, destes distritos abrangidos, como é que irão acolher este anúncio. Eles irão ter o seu bispo que vive ali perto, não é a 500 quilômetros como agora tem que ir até Xemba, vive ali perto. Então, também para os jovens, a vida está para frente. Não vamos pensar já não há solução, não há perspectivas. Só se com a violência vamos conquistarmos os nossos direitos. Não vamos crescer. Então, também para os jovens que olhem também para a Igreja, por esta capacidade de se renovar e começar com confiança algo de novo, desafios, porque talvez não tenham muito conhecimento, mas organizar uma nova diocese com infraestruturas, com grupos que trabalham, é algo de muito difícil, muito exigente. Agora, enveredar para um desafio como este é sinal que confiamos no futuro. Então, que os jovens confiem no futuro. Talvez alguma pergunta, para não eu falar sozinho, então envolver aqui um pouco o nosso irmão. Muito bem, mas qualquer outra pergunta e depois vamos suspender. Então, vocês perceberam que este atraso da hora é ligado ao fato que esta notícia não depende de nós, quer dizer, há a Santa Sé que estabelece o momento em que isto é tornado público e tivemos que, por isso, puxar no início da tarde esta comunicação, esta mensagem de Natal. Se há outras perguntas, outra maneira é desejar-vos um Feliz Natal a todos vós, um bom trabalho e também descansar um pouco. Mas seria bom se tivesse o bispo recentemente com esta nomeação para o sentimento que a comunidade com o sentimento social.
Bom, primeiro acolho essa nomeação com serenidade, humildade e responsabilidade. Ser bem visto como adversário é uma tarefa fácil, mas confio naquele que me chamou para esta vocação. E com gratitude também quero agradecer a Santo Padre, a quem confiou, Papa Leão XIV, porque afinal é ele que nomeou para poder aceitar esse desafio. E o resto vamos ver no terreno. Eu digo sempre, é trilhando que se vai longe com confiança. Eu acho que o povo do Vale do Zambeze, porque essa diocese de Caia e compreende todo o Vale do Zambeze, são praticamente 12 distritos, que é quase espécie de uma província, é onde vamos trabalhar juntos. E para eles, para mim, é a disponibilidade, ter confiança e, ao mesmo tempo, confiar sempre no Senhor. Então, por isso, é alegria neste momento. E aproveitar e agradecer ao Dom Cláudio, aquele que trilhamos juntos nesses 3 anos, que me preparou. Sinto-me preparado para ir para esse novo desafio. Muito obrigado. Primeiro, uma diocese, em primeiro lugar, é para evangelizar. Então, é para ir no terreno e evangelizar o povo de Deus. E segundo, a evangelização vai também com o desenvolvimento humano e integral. Olhando de que a parte do Vale do Zambeze foi a parte mais afetada, seja também pela guerra civil, pelas situações como se encontra. Então, nós iremos para lá e para poder também estar juntos com a população. E a mensagem que deixa? A minha mensagem é de esperança para eles e também dizer Feliz Natal e próspero Ano Novo até o dia de tomada de posse. A partir daí direi mais coisas, mas por agora estamos juntos. Muito bem.